Amém. Senhor nosso Deus, nós nos lançamos em Tuas mãos na dependência total do Espírito Santo. Necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu auxílio, necessitamos que o Senhor esteja aqui falando a cada entendimento, a cada coração, ó Pai, ministrando as nossas vidas e nos conduzindo. Que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje pela manhã nós trouxemos uma palavra aqui sobre instruir, ensinar, para que verdadeiramente nós possamos nos tornar filhos maduros do Senhor nosso Deus. E até dissemos, e volto a repetir, que verdadeiros filhos maduros são aqueles que se tornam cada vez mais semelhantes ao seu Pai, ao nosso Pai Celestial. E dentro desta palavra de instrução, de educação, de ensino, eu gostaria, nesta noite, de trazer mais um aspecto que se chama disciplina. Disciplina não é um tema muito pregado dentro de nossas igrejas atualmente, mas disciplina é essencial para que a igreja chegue aonde Deus deseja que a igreja venha a chegar. E é triste vermos como temos abandonado, como igreja, de uma forma geral, o tema da disciplina e o exercício da disciplina. Hoje há aqueles que temem, que se começarem a manifestar a disciplina na igreja, as pessoas irão embora. Mas você jamais fortalecerá as pessoas na igreja se você não trouxer disciplina. Toda casa precisa de disciplina. E Deus, como um pai amoroso, um pai que ama os seus filhos, também nos disciplina. E nós devemos trazer esta disciplina divina e a disciplina eclesiástica, a disciplina na igreja, para que a igreja seja cada vez mais aperfeiçoada. Chegue, então, a igreja a uma postura de sabedoria. E eu mesmo chamarei a disciplina de um caminho de sabedoria. É necessário que aqueles que disciplinam sejam sábios para disciplinar, a fim de que os que são disciplinados alcancem sabedoria. Até mesmo, dentro desse aspecto, não podemos esquecer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que nós devemos temer a disciplina de Deus. Porque Deus nos repreende e nos corrige. Nem sempre a correção será necessária numa disciplina. Porque se a repreensão for suficiente, não é necessário que se chegue a uma correção, especialmente uma correção punitiva. Por quê? Porque quando atendemos, quando ouvimos a repreensão e mudamos, não é necessário ter qualquer tipo de correção. Veja bem, Deus iria corrigir, iria castigar Nínive, mas Nínive ouviu a repreensão e se arrependeu, de modo que o castigo não foi necessário. E nos dias daquele povo, Nínive se arrependeu.
e por isso não foi destruída nos dias do povo que se arrependeu. Que nós também possamos aprender isso, a dar ouvidos à repreensão do Senhor. E veremos aqui, biblicamente, como isto é importante. Eu não poderia iniciar essa palavra sem indicar a você um livro que muito me abençoou há muitos anos, quando eu o li. Um livro do Dr. Russell Shedd. Só de ser do Dr. Russell Shedd, você sabe que já é algo de bom. E o Dr. Russell Shedd escreveu um livro chamado A Disciplina na Igreja. Se você puder adquiri-lo, seja um e-book, adquira, leia-o, que muito edificará a sua vida, eu tenho certeza. Há inúmeras palavras sobre disciplina, e nós aqui queremos trazer da parte do Senhor uma palavra para as nossas vidas. Por isso, venha comigo, inicialmente, ao livro de Hebreus, no capítulo de número 12, o versículo de número 11, e que é uma grande verdade que o autor da Epístola dos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Para isso serve disciplina. E fazei caminhos retos. Para isso serve disciplina. Para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, seja curado. Aleluia. Que não andemos como mancos, caindo de um lado para o outro, mas que andemos no caminho reto, firmemente e fortemente. Pelo quê? Pelo exercício da disciplina, que nós precisamos vivenciar, nós precisamos viver a disciplina. A disciplina é uma bênção que hoje muitos da igreja estão deixando de lado. Há ministérios que não buscam disciplina e não buscam disciplinar. Eu sei que é difícil pensarmos nestas coisas. Existem graus de disciplina e existem graus de falhas, de erros, de faltas que precisam ser tratados dentro da igreja. A igreja é um ambiente onde o governo do Senhor, isso é o reino de Deus. Onde Deus governa, o reino de Deus está estabelecido. Por isso o reino de Deus é em nossos corações. Por quê? Porque Deus deve governar os nossos corações, governando as nossas vidas. E isso implica em fazermos a vontade do Senhor plenamente em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós pensamos em disciplina, a própria palavra disciplina é um processo de ensino e de correção divina. Por isso eu creio que essa palavra completa a palavra que falamos pela manhã, porque colocamos a ênfase no ensino. E a disciplina é um processo de ensino e de correção.
Um pai que só disciplina, mas não ensina, não disciplina de fato. Eu me lembro do meu pai, ao nos corrigir. Meu pai era um homem muito interessante e desses crentes à moda antiga, um homem que sempre eu me recordo dele, ele com minha mãe, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia. Era tão interessante o modo deles de lerem. Ela lia um versículo, ele lia outro. Ela lia um versículo, ele lia outro. E assim eles iam lendo capítulos e mais capítulos das Sagradas Escrituras, um com o outro, e oravam da mesma forma. E meu pai, ele tinha uma maneira de nos disciplinar, nos corrigir. E que a Bíblia diz, não poupe a vara ao seu filho, porque você livrará a alma dele do inferno. Meu pai nos disciplinou muito, minha mãe nos disciplinou ainda mais. E sempre que ele iria nos disciplinar, até mesmo nos castigar, nos corrigir, antes de qualquer castigo, antes de qualquer disciplina ou correção, meu pai sentava ao nosso lado. E meu pai, então, passava a falar conosco. Ele dizia, você sabe que você errou. Você errou nisto ou naquilo outro. Eu já te dei 1, 2 oportunidades. Eu andei com você a 2ª milha, mas a 3ª milha eu não andarei. Me lembro dessas frases do meu pai até hoje em minha vida. E meu pai, então, explicava os motivos pelo qual eu levaria aquela palmada na minha poupança sagrada. Eu me lembro muito bem do meu pai, que não era um homem dos mais pequenos e que tinha muita força física, e aquilo nos amedrontava. Só a voz do meu pai já amedrontava. Então, quando ele chamava-nos e nos explicava, ele ensinava. E isso nos corrigia. Meu pai não apenas trazia uma correção, meu pai trazia um ensino. Ele falava de princípios. E doía mais em nós toda aquela conversa do que qualquer palmada, do que qualquer castigo. Veja bem, meu pai nunca usou de violência para conosco de forma alguma. Meu pai sempre o que fez, e minha mãe igualmente, o fizeram dentro de um espírito de sabedoria e de amor. Disciplinar sem amor não é disciplinar, porque a Bíblia diz que Deus nos disciplina como o Pai que ama. Um princípio essencial da disciplina, que ela não é meramente punitiva, e não pode ser, porque isso não é disciplina, isso pode ser até uma vingança, mas disciplina não é. Porque disciplina é feita em amor. Por isso, disciplina não é surrar, disciplina é ensinar e repreender, quando necessário, castigar. Porque ela é feita em amor, como um pai que ama. Assim Deus nos repreende, assim nós devemos repreender uns aos outros. O apóstolo Paulo diz que ele repreendeu Pedro na cara, porque Pedro se tornou repreensível. Isso é algo que eu quero dizer a você. Quando Paulo repreendeu Pedro, não repreendeu simplesmente numa explosão de indignação. Não creio que isso aconteceu. Não creio que os dois tiveram um bate-boca. Ele repreendeu Pedro movido em amor. Tanto que Pedro, ao se referir a respeito de Paulo, que o repreendera na cara, disse, nosso amado irmão Paulo.
será que se eu repreender alguém, ele me chamará de meu amado irmão Aloísio? De modo que eu creio que o que nós imaginamos e que muitas vezes levamos à expressão do apóstolo Paulo, repreendendo Pedro na cara. Isso não foi um levantar o dedo, isso não foi brigar com Pedro, isso foi uma ação movida, e tem que ser assim, em amor. Em amor. Repreensão na igreja é um ato de amor. É um ato de amor que produz frutos dignos de arrependimento, de justiça. E nós precisamos, o texto que eu li é importantíssimo para que compreendamos como a igreja perde se não houver disciplina na igreja. Se não houver disciplina dentro da casa do Senhor. Como eu disse, a disciplina bíblica, ela está ligada à correção, ela está ligada ao ensino. Ela é feita de tal maneira que o efeito dela nos aproxime de Deus. Deixa-me dizer uma coisa a você. A palavra pecado, um dos seus significados, significado bíblico, até a palavra hebraica, significa errar o alvo. E a palavra ensino, de onde vem o verbo que dá origem ao nome de minha mãe e da minha neta, Iara, o verbo iará, que é ensinar, significa arremessar em direção a um alvo. Quando você ensina, instrui, você vence o pecado na vida de quem está sendo instruído, de quem está sendo ensinado, de quem está sendo corrigido, de quem está sendo disciplinado, mesmo que ele esteja sendo repreendido, ele está sendo redirecionado para que ele não erre o alvo. Glória a Deus por isso. Nós somos dessa maneira redirecionados no caminho certo para que acertemos o alvo. De acordo com o quê? Com os princípios bíblicos. Por isso, o nosso padrão para disciplinarmos, a regra de fé e de conduta é a palavra de Deus. E nós devemos disciplinar não segundo opiniões, não segundo modelos estabelecidos por cultura ou preconceitos, mas disciplinar pelos padrões bíblicos. Nós devemos disciplinar dando a todo o povo os valores, para que nós vivamos plenamente conforme a vontade do Senhor. Bem, nós sabemos, como foi dito aqui, que a repreensão, enquanto ela é executada, ela não produz, de fato, ou ela não parece ser motivo de alegria, antes de tristeza, mas depois você sentirá a alegria por ter sido disciplinado, por ter alguém que tenha te colocado ordem em tua vida, ordem no teu viver. Você sentirá alegria por tudo isto. Quando somos disciplinados, mesmo que não venhamos a ser castigados, apenas repreendidos, isso não nos dá alegria. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta. Mas a repreensão te salva.
A repreensão te salva. E eu não estou falando que devemos repreender e repreender e repreender, porque isso não é repreender com sabedoria, nem em sabedoria, nem levando à sabedoria. Meramente repreender. Isso é ser chato, é ser inconveniente. Não, nós devemos repreender quando necessário. Quando se faz necessário, nós devemos repreender. E esse repreender tem vários sentidos. Nós podemos estar exortando, que por exortar, isso não quer dizer o que nós entendemos muitas vezes como exortar, apenas se indignar ou falar alto com alguém. Isso não é exortar. Exortar, como já falamos aqui na igreja, é injetar ânimo, coragem. Você exorta alguém quando você devolve a esse alguém coragem e esperança. Isso é exortar. E nós precisamos de exortadores, não que apontem o dedo. Ao contrário, a Bíblia diz que nós devemos tirar do nosso meio o dedo que aponta, o dedo em riste. Nós devemos tirar isso do nosso meio. Nós não somos acusadores. Ser um exortador não é ser um acusador, é ser um encorajador, alguém que devolve ânimo, que devolve esperança às pessoas, como eu citei como exemplo, e aproveito mais uma vez para exemplificar por esse texto bíblico, quando o apóstolo Paulo fala àqueles que estavam ao ponto de sofrerem um naufrágio por causa da grande tempestade no mar Egeu, e que a Bíblia diz, passado o tempo se foi toda a esperança. Paulo se levanta e os exorta, literalmente os exorta. Ele os exorta para que eles recobrem o ânimo, e Paulo, no meio da exortação, diz, comam, alimentem-se, não desistam. Isto é exortar. E aquelas pessoas, tomadas de coragem, continuaram a lutar, e graças àquela palavra de Paulo, eles tiveram a esperança, a firme esperança de serem salvos, porque a esperança de salvação havia ido embora, e Paulo lhes devolve, pelo quê? Pela uma palavra de exortação. Isso é palavra de disciplina na igreja. A igreja precisa ouvir isto. Eu preciso ouvir isto. Você carece de ouvir isto. Porque quantas vezes nós estamos abalados, atribulados, estamos quase a ponto de desistir, desanimados. E então alguém vem e te levanta, e te anima, e te devolve coragem, retira de você o medo. E o que lança fora todo o medo? O verdadeiro amor. Mais uma vez eu digo, disciplina é um exercício, uma prática de amor. E tem que ser feito desta maneira, com esse amor familiar. O amor familiar se chama afeição. Eu tenho que disciplinar com afeição, afetuosamente. Nós não temos essa ideia de disciplina. Ah, se nossas famílias vivessem isso. Você pode dizer amém? Nós temos que ter isso nas nossas casas. Nós temos que ter isso no nosso viver. Nós temos que disciplinar dessa forma. Nós temos que ter isso dentro das igrejas. As igrejas precisam disciplinar dessa maneira. Quando disciplinamos, podemos até repreender. E, por vezes, ameaçar. E outras vezes, castigar. Não ache estranho eu dizer ameaçar.
Porque você tem que entender o que é uma ameaça em amor. É quando Deus te avisa, é quando quem te ama te avisa, te expõe à ameaça. Não é o mal que ele lhe pode fazer, é o mal que o que você está fazendo de errado lhe pode fazer. Você tem que conhecer a ameaça. Deus, com todo amor, disse ao homem: não coma deste fruto, desta árvore. Porque no dia em que você desta árvore comer, certamente você morrerá. Deus não estava ameaçando matar o homem, Deus estava dizendo da ameaça que aquela árvore era para o homem. E isso é disciplinar. E nós temos que abrir, que falar à igreja, e a igreja tem que conhecer as ameaças que estão ao seu redor. Não como alguns têm tratado as redes sociais, que só veem ameaças, ameaças e ameaças, e falam: olha, veja o que vai acontecer, veja isso, e o mundo vai de mal a pior, e começa, e o que isso te dá não é coragem, te dá medo. Veja, Hebreus falando do decreto de Faraó, e o decreto de Faraó não era mais uma ameaça, era um decreto. A Bíblia diz dos pais de Moisés: não se amedrontaram diante do decreto de Faraó. Eu não entendo, a igreja dos nossos dias está amedrontada por causa de políticas, está amedrontada por causa de leis. Existe muita lei injusta, existe muita política injusta, mas nós temos um Deus que a tudo isso suplanta e que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E o que tivermos que passar, passaremos, mas seremos em todas essas coisas mais que vencedores em Cristo Jesus. De modo que nós temos que nos encorajar uns aos outros, um chegar para o outro e dizer: ser forte, ser valente, o Senhor é contigo. Isso também é disciplina na igreja. Disciplina da igreja não te amedronta, disciplina da igreja não te encolhe, disciplina na igreja te fortalece. E é por isso que o diabo tem tratado essa questão de disciplina dentro da igreja de tal maneira que a maior parte das igrejas não quer nem falar nesse assunto. Se eu for disciplinar a minha igreja, eles vão para outra. Sabe, filho às vezes ameaça ir embora. E quase sempre os netos aprenderam que tem um advogado, a vovó, não é? Todo aquele que tem neto sabe muito bem que os netos sabem usar essas coisas. Mas eu quero dizer a você, eles não irão embora, eles nunca deixarão de serem seus filhos. Você não deve maltratá-los, porque eu volto a dizer, disciplina tem que ser feita em amor. Todo pai que ama disciplina e corrige. Então, a disciplina também está ligada a essa ideia de correção do Senhor. Correção do Senhor em nossas vidas, advertindo e aconselhando com autoridade e com firmeza. É isso que nós temos que fazer dentro da igreja: advertir e aconselhar com autoridade e com firmeza, tendo o quê? Afeição, tendo o quê? Carinho, tendo o quê? Amor, mas não deixando de ser firmes. Não deixando de ser firmes. Se você não for firme para com seus filhos, se na igreja, a igreja não for firme para com seus membros, nós estaremos transmitindo a eles uma frouxidão. E eu volto a dizer, isso não é
questão de ameaçar vidas, isso não é uma questão de botar alguém de castigo num canto da igreja. Não, essas coisas são infantilidades, isso não é disciplina. Disciplina é correção na palavra do Senhor, com amor. Isso tem que acontecer dentro da igreja. Nós temos que dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos que dizer palavras como: de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Então você veja o que você está plantando. Como nesses dias eu estava meditando e dizendo: o teu destino é decidido pelo caminho que você decide tomar. Então, escolha o seu destino, escolhendo o seu caminho. Porque cada caminho levará a um destino específico. Se nós não estamos felizes com o que temos colhido, vamos mudar o que temos plantado. Se não estamos felizes com o quanto temos colhido, vamos mudar a quantidade que temos semeado. Ora, de Deus ninguém zomba. Nós temos que ouvir essas palavras. Não só ouvir aquelas palavras que, embora sejam palavras encorajadoras, mas que massageiam o ego, que querem te levar a uma autoconfiança. Eu quero que você creia em você, não me entenda mal, que você até confie em você, mas cuidado em confiar demasiadamente em você, porque quando nós confiamos demasiadamente em nós, sabe o que acontece? Nós nos descuidamos. Nós nos descuidamos e nos tornamos presa ou até mesmo tropeçamos por excesso de confiança. Confiemos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, não é uma questão de simplesmente trazermos umas palavras de autoajuda, mas como alguém já o falou e falou muito bem, de ajuda do alto. É isto que nós necessitamos, que nós precisamos, e por isso nós podemos exortar, podemos repreender, podemos ameaçar, no sentido de mostrar as ameaças, causando o temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria, lembrando que Deus pedirá conta de todas as coisas, até mesmo de cada uma das nossas palavras, até mesmo de cada um dos nossos pensamentos. Deus nos pedirá conta de tudo, e nada ficará encoberto, mas a palavra de Deus revelará todas as coisas. Então, sabe, quando alguém comete um pecado oculto e tenta escondê-lo, ocultá-lo ainda mais, esse alguém se esquece do que é a onisciência de Deus. Onisciência de Deus. E se nós temos a consciência da onisciência de Deus, nós vamos pensar 2 vezes antes de fazermos. Haja esse temor, que eu volto a dizer, é princípio de sabedoria. Como aquela velha música da escola dominical que as crianças cantavam e continuam cantando, que eu cantei e tantos outros cantaram. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que você faz. Aí eu vou acrescentar, cuidado, pezinho, onde pisa, onde anda. O Salvador do céu está olhando para você. Deus pedirá conta de tudo. A igreja precisa dessas palavras de novo. Que chamemos uma professora da escola dominical para ensinar o hino à igreja, que vai ajudar muito a muitas pessoas. E alguns pastores também. Então, nós vemos tudo isso,
Mas tudo isso são princípios de quê? De sabedoria. De sabedoria. Mas acima de tudo, e esta é a palavra que eu quero falar, uma palavra que até na nossa língua já não está sendo tão usada como antes, que é uma palavra importantíssima e que Deus nos volte a trazer a experiência da disciplina desta palavra. Você já passou, pelo amor de Deus, diga qual é a palavra? Admoestar. Admoestar. Palavra fora de uso. As pessoas nem mais usam. Talvez se eu fale admoestar, alguém pergunta, o quê? O que é isto? Essa é uma palavra bíblica, que é o caminho pelo qual nós somos conduzidos, ouça-me bem, à perfeição. De modo que a admoestação deve ser algo importantíssimo. Uma maneira de entendermos a admoestação, que a admoestação é mais do que isso, é advertência. Sermos advertidos. A igreja precisa ser admoestada, advertida, aconselhada, através de uma disciplina, de uma palavra de admoestação, que disciplina a igreja. Venha comigo, a epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Quando fala de Cristo em nós, a esperança da glória, e que nós amamos esse versículo, o versículo que segue a ele nos fala algo tremendo. Versículo 28. O qual nós anunciamos, a saber, Cristo, advertindo. O termo em grego mais preciso é admoestando. Admoestando todo o homem e ensinando a todo homem. Veja bem, eu disse que disciplina, admoestação, com ensino, em amor, é o caminho da sabedoria. E veja o que diz aqui: em toda sabedoria. Em toda a sabedoria. Deus não quer te dar só um conhecer. Isso é ser um conhecedor. Deus quer te dar um saber. Isso é ser sábio. Por isso o Senhor deseja nos dar em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem o quê? Perfeito em Cristo. Esse é o caminho que nos leva a advertir, a aconselhar, como eu disse, com autoridade e firmeza, sempre em amor, porque nós devemos falar a verdade em amor, transmitir a verdade. Não basta falar o que é certo, você tem que falar da forma certa. Falar o que é certo da forma errada pode dar uma tragédia. É a mesma coisa, não adianta falar o certo na hora errada. Você tem que falar o certo na hora certa e da maneira certa, para a pessoa certa. Você já imaginou certas palavras tuas faladas, mas faladas fora de tempo?
faladas, mas faladas a outra pessoa. Isso seria desastroso. De modo que nós precisamos desse caminho de sabedoria. Que maravilha a disciplina ser o caminho de sabedoria que leva à perfeição em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Em Cristo Jesus. Porque aqui mesmo diz, Cristo é em vós, a esperança da glória. De modo que, por causa disso, Paulo diz que admoesta, Paulo diz que ele estava advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. É muito toda nesse versículo. Em toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Há uma eficácia eficiente. O que a igreja está fazendo, deixando de lado a disciplina? A Bíblia diz uma coisa, o filho entregue a sua própria vontade será vergonha para os seus pais. Há um momento de nós ensinarmos, há um momento de nós educarmos. Isso se aplica tanto para a vida doméstica, a vida do lar, muito também para a vida eclesiástica, a vida da igreja. Nós precisamos viver a disciplina. Viver a disciplina. Admoestando e exortando. Admoestando para serem perfeitos, exortando, dando ânimo, coragem para fazer o que tem que fazer de certo. De onde procedem tantos escândalos? Nós hoje pela manhã falamos da infantilidade, falamos da carnalidade dentro da igreja, por falta de maturidade. Mas para sermos amadurecidos, precisamos ser educados, ensinados, e para sermos corretamente ensinados e corrigidos no que falhamos quando somos ensinados, temos que ser disciplinados. Para chegarmos a toda a perfeição. Ah, meus amados irmãos, veja como isto é importante. E eu clamo ao Senhor que desperte cada pastor, em cada púlpito, em cada ministério, em cada igreja, do valor da disciplina, de voltarmos a pregar e exercer disciplina, inclusive a autodisciplina, que é tão importante, e que nós aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E nós devemos o quê? Fazer essa autoanálise, essa autodisciplina, essa autocorreção. Quando eu abro as Escrituras, quando eu leio as Escrituras, quando eu deixo o Espírito Santo falar comigo através das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, Ele começa a me disciplinar, a Bíblia me disciplina, a Palavra me disciplina, e eu começo a me disciplinar, eu começo a me corrigir, e você faz o certo, você corrige, você acerta com o que é certo. Você nunca acertará, desculpe-me, o óbvio do óbvio, com o que é errado. Por isso a Bíblia diz, arrependa-te, volta ao lugar da tua queda, ou seja, tome o rumo certo. Você se desviou, você tomou o rumo errado,
Tome o rumo certo. Tome o rumo certo. Sujeite-se à disciplina. E a disciplina em nossas vidas, esse caminho da sabedoria, nos levará à perfeição. Amém? Amado e querido Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. E pedimos ao Senhor que como ministério, como indivíduos e como pais e como, Senhor, educadores, que não abandonemos a disciplina, que reavivemos a disciplina em nossas vidas, em nosso viver. Abençoe-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, e que saibamos exercer disciplina como Pai amoroso, disciplina em amor, que não é mero castigo, que é orientação, quando não reorientação. É o que nós te pedimos. E desde já, nós te agradecemos. Amém? Aleluia, aleluia. Eu espero que essa palavra diga ao seu coração o que ela está dizendo ao meu coração. Como nós carecemos de viver palavras como estas em nossas vidas. Nós hoje temos aqui conosco